Juízes 7. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte de Gileade. E do povo retornaram 22.000, e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim, ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão. E que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim, o povo tomou provisões em mãos e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo dele no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao exército, pois eu o entregarei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército, e tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas, em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na beira do mar pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse: eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão de cevada rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda e a feriu, a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: isto não é nada além da espada de Gideão, o povo de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: olhai para mim, e fazei de modo semelhante. E eis que, quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília, do
no início da vigília do meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas, e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros, e seguraram as tochas na sua mão esquerda e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram, e a espada do Senhor e de Gideão, e cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército correu e gritou e fugiu, e os 300 homens sopraram as trombetas. E o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro e em todo o exército. E o exército fugiu para Bet-sita, em Zererá, e para o limite de Abel-meolá, em Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas, e tomai antes deles as águas até Bet-bará e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Bet-bará e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb. E Zeebe eles mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe para Gideão, no outro lado do Jordão. Juízes 8. E os homens de Efraim lhe disseram: Por que os serviste dessa forma? Ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas. E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhes disse: O que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe. E o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele, quando ele disse isto. E Gideão veio até o Jordão, e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote: Dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército? E Gideão disse: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna, na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel e falou-lhes do mesmo modo. E os homens de Penuel responderam-lhe, tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas, a leste de Noba e Jogbeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu, e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes de o sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote
e lhe indagou, e ele lhe descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, que eram 77 homens, e ele veio até os homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos? E ele pegou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote, e ele derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e Salmuna: Que tipo de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? E eles responderam: Assim como tu és, também eram eles. Cada um assemelhava-se a um filho de um rei. E ele disse: Eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. E ele disse a Jéter, o seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não desembainhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Governa tu sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. Gideão lhe disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhes disse: Eu desejaria um favor de vós, que me deis cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouros nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam: Voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo, e o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shekels, além dos ornamentos e colares e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelos. E Gideão fez disto um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas, e a sua concubina, que estava em Siquém, ela também gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal-Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados, nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Juízes 9. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém até os irmãos da sua mãe, e conversou com eles e com toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubaal, que são 70 pessoas, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós. Lembrai também que eu sou vosso osso e vossa carne.
E os irmãos da sua mãe falaram todas estas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que o seguiram, e ele foi até a casa do seu pai e em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas, sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei, junto à planície da coluna que estava em Siquém. E quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerizim. E ergueu a sua voz e gritou. E lhes disse: atentai-me, vós, homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram, certa vez, ungir um rei sobre ela e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém, a oliveira disse a elas: deveria eu deixar a minha gordura, com a qual por mim honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse a elas: deveria eu abandonar a minha doçura e o meu bom fruto, para ser promovida acima das árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes disse: deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: se verdadeiramente ungir-me rei sobre vós, então vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra. E se não, que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agistes verdadeira e sinceramente ao constituírem Abimeleque rei, e se tratastes bem a Jerubaal e a sua casa, e lhe fizeste segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian. E vós vos levantastes contra a casa de meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas, sobre uma pedra, e fizeste de Abimeleque, o filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Se vós então tratastes verdadeira e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixai-o também regozijar-se em vós. Mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo, e que o fogo saia dos homens de Siquém e da casa de Milo, e devore Abimeleque. E Jotão correu para longe e fugiu, e foi até Beer, e lá habitou por temer Abimeleque seu irmão. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus então enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente, para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir, e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. E os homens de Siquém colocaram à sua espera no cume dos montes homens deitados, e eles roubavam todos os que passavam por eles naquele caminho. E isto foi dito a Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, veio com os seus irmãos e atravessou para Siquém, e os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos e colheram
dos seus vinhedos e pisotearam as uvas, e se alegraram e entraram na casa do seu Deus. E comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que nós o sirvamos? Não é ele o filho de Jerubbaal e Zebul, o seu oficial? Servi aos homens de Amor, o pai de Siquém. Afinal, por que nós deveríamos servi-lo? E quisera Deus este povo estivesse debaixo da minha mão. Eu então removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: Aumenta o teu exército e sai. E quando Zebul, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho de Ebede, que sua ira se acendeu. E ele enviou mensageiros até Abimeleque secretamente, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e os seus irmãos vieram até Siquém. E eis que eles fortificam a cidade contra ti. Agora, portanto, levanta-te à noite, tu e o povo que está contigo, e deitai-vos em espera no campo. E será que pela manhã, tão logo o sol se levante, tu te levantarás cedo e te posicionarás sobre a cidade. E eis que quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, poderás fazer a eles como achares ocasião. E Abimeleque se levantou, e todo o povo que estava com ele à noite, e eles lançaram-se em espera contra Siquém em 4 companhias. E Gaal, o filho de Ebede, saiu e se pôs de pé na estrada do portão da cidade. E Abimeleque e o povo que estava com ele se levantaram da posição deitadas em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: Eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebul lhe disse: Tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: Vê, de lá descem pessoas pelo meio da terra, e uma outra companhia vem chegando pela planície de Meonim. Então disse-lhe Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual disseste: Quem é Abimeleque, para que devamos servi-lo? Não é este o povo que tu desprezaste? Sai, rogo-te agora, e luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele. E muitos foram derrubados e feridos até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que pela manhã o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. E ele tomou o povo e o dividiu em 3 companhias. E deitaram em espera no campo, e observou, e eis que o povo havia saído da cidade. E ele se levantou contra eles e os feriu. E Abimeleque e a companhia que estava com ele precipitou-se para a frente e se pôs de pé na entrada do portão da cidade. E as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estava nos campos e os matou. E Abimeleque lutou contra a cidade durante aquele dia inteiro, e ele tomou a cidade e matou o povo que nela estava, e demoliu a cidade e a semeou com sal. E quando todos os homens da torre de Siquém ouviram aquilo, eles entraram em um porão da casa do deus Berite. E foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam reunidos. E Abimeleque subiu o monte Salmão, ele e todo o povo que estava com ele. E Abimeleque pegou um machado na sua mão e cortou um galho das árvores. E o pegou e o colocou sobre o seu ombro. E disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos, e fazei tal como fiz. E, de modo semelhante, todo o povo, cada qual cortou o seu galho, e seguiu Abimeleque, e os colocaram no portão, e atearam fogo sobre eles no porão. De modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram, cerca de 1000 homens e mulheres.
Então Abimeleque foi a Tebes e acampou contra Tebes e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, e para lá fugiram todos os homens e mulheres e todos os da cidade, e a trancaram para eles, e os fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque veio até a torre e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então ele chamou apressadamente o seu moço, o escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e me mata, para que os homens não o digam, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram, cada qual para o seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual ele fez ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. E todo o mal dos homens de Siquém Deus retribuiu sobre as suas cabeças. E sobre eles veio a maldição de Jotão, o filho de Jerubaal. Juízes 10. E depois de Abimeleque, levantou-se Tola, filho de Puá, o filho de Dodô, um homem de Issacar, para defender Israel. E ele habitou em Samir, no monte Efraim. E ele julgou Israel por 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele, levantou-se Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. E ele teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos potros. E tinham 30 cidades, que são chamadas Avote Jair até este dia, as quais estão na terra de Gileade. E Jair morreu e foi sepultado em Camon. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor, e serviram Baalim e Astarote, e os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu às mãos dos filisteus, e às mãos dos filhos de Amon. E naquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na casa dos amorreus, que está em Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus, e também servimos a Baalim. E o Senhor disse aos filhos de Israel: não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus, e também servimos a Baalim. E o Senhor disse aos filhos de Israel: não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus? Os sidônios e os amalequitas e os maonitas também vos oprimiram, e vós clamastes a mim, e eu vos libertei da sua mão. Contudo vós me abandonastes e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. Ide e clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamos-te, neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles, e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a desgraça de Israel. Então os filhos de Amon se reuniram e acamparam em Gileade, e os filhos de Israel se ajuntaram de todos e acamparam em Mispá. E o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon?
Ele será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Juízes 11. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté, e a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher nasceram, e eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E ali estavam reunidos com Jefté homens bons, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. E eles disseram a Jefté: Vem e seja o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim? Agora, quando estás em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso, voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: O Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. E Jefté enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo: O que tens tu para fazer comigo, que vieste contra mim para lutar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Amon até Jaboque e até o Jordão, agora, portanto, restitui aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefté enviou mensageiros novamente ao rei dos filhos de Amon e lhe disse: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Egito e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me, rogo-te, passar através da tua terra. Mas o rei de Edom não quis dar ouvidos, e de modo semelhante eles enviaram ao redor de Moabe. Mas ele não quis consentir, e Israel permaneceu em Cádiz. Depois eles seguiram através do deserto e circundaram a terra de Edom e a terra de Moabe, e vieram para o lado leste da terra de Moabe e acamparam no outro lado de Arnon. Mas não entraram no limite de Moabe, pois Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros até Seom, rei dos amorreus, o rei de Esbom. E Israel lhe disse: Deixa-nos passar, rogamos-te, através da tua terra para o meu lugar. Porém Seom não confiou em Israel, não confiou que Israel passasse através do seu termo. Mas Seom reuniu todo o seu povo e acampou em Jaza e lutou contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel, e eles o feriram. Assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela região, e eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então o Senhor Deus deu
O Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo Israel, e deverias tu possuí-lo? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus Quemos dá-te para possuir-te? Portanto, todos aqueles que de diante de nós, o Senhor nosso Deus expulsar, nós os possuiremos. E agora és tu melhor do que Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel e já lutou contra eles, enquanto Israel habitou em Esbom, as suas cidades, e em Aroer, e as suas aldeias, e em todas as cidades que estão ao longo dos termos de Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue neste dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não atentou para as palavras de Jefté, e que ele lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim, Jefté atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Minite, 20 cidades, e até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefté veio a Mispá até a sua casa, e eis que sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças. E ela era a sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho, ou além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige. Pois abri a minha boca para o Senhor, e não posso voltar atrás. E ela disse a ele: Meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca. Tanto mais que o Senhor fez por vingança por ti, contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai: Que isso seja feito a mim, deixe-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer os montes e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vai. E ele a despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras e lamentou por sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito. E ela não conheceu homem algum, e tornou-se um costume em Israel, que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. Juízes 12. E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte, e disseram a Jefté: Por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon. E quando eu vos chamei, vós não me livraste das mãos deles. E quando vi que não me livraste, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos. E atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que então viestes até mim neste dia para lutardes contra mim. Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam: Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim, no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram as suas passagens do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi que, quando aqueles efraimitas
que haviam escapado diziam: deixa-me atravessar. Os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E se ele dissesse não, disseram-lhe então: diz agora Shibolete. E ele disse Sibolete, pois ele não conseguia formular uma pronúncia correta. Então eles o tomaram e o mataram nas passagens do Jordão, e caíram ali, naquela hora, dos efraimitas 42.000, e Jefté julgou Israel por 6 anos. Então morreu o Gileadita. Então morreu Jefté, o Gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibsã de Belém julgou Israel. E ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. E ele julgou Israel por 7 anos. Então morreu Ibsã, e foi sepultado em Belém. E depois dele, Elon, um Zebulonita, julgou Israel por 10 anos. E Elon, o Zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. E depois dele, Abidom, o filho de Hilel, o Piratonita, julgou Israel, e ele tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes 13. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá. E a sua esposa era estéril, e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher, e lhe disse: eis que agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, e agora não beberás vinho, nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. E Deus atentou para a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher, enquanto ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. E a mulher se apressou e correu e mostrou ao seu marido e lhe disse: eis que o homem que veio até mim no outro dia me apareceu. E Manoá se levantou e foi após a sua esposa, e veio até o homem e lhe disse: és tu o homem que falou com a mulher? E ele disse: sou eu. E Manoá disse: ora, que as tuas palavras se cumpram. Como devemos encaminhar a criança e como devemos proceder para com ela? E o anjo do Senhor disse a Manoá: de tudo o que eu disse à mulher, que ela se guarde. Ela não deve comer de qualquer coisa que venha da videira, nem a deixe beber vinho ou bebida forte, tampouco comer qualquer coisa impura. Tudo o que eu lhe ordenei que ela observe. E Manoá disse ao anjo do Senhor: rogo-te, permite que te detenhamos até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá: mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão.
E se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-la ao Senhor, porque Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. E Manoá disse ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos te prestar honra? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim, Manoá tomou um cabrito com uma oferta de alimento e a ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo agiu maravilhosamente, e Manoá e a sua esposa o observaram. Pois sucedeu que, quando a chama subiu do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor acendeu do altar na chama. E Manoá e a sua esposa olharam e caíram sobre a sua face em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e a sua esposa. Então Manoá soube que era um anjo do Senhor. E Manoá disse à sua esposa: Certamente morreremos, porque vimos Deus. Porém sua esposa lhe disse: Se agradasse ao Senhor nos matar, ele não teria recebido uma oferta queimada e uma oferta de alimento das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas. Tampouco nos teria dito, neste dia, coisas como estas. E a mulher deu à luz um filho, e lhe deu o nome Sansão. E a criança cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém.